Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Virais, meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai falar sobre as curiosidades sobre a Polônia. Mas antes de a gente começar esse vídeo, já vai se inscrevendo aqui nesse canal e deixe seu like também para ajudar a gente. Então, bora pro vídeo! O nome Polônia, ou Polska, como é chamado na Polônia, tem origem na tribo dos polanos, que significa pessoas que cultivam a terra, derivado da palavra poli, que significa campo. E o nome oficial ou nome formal da Polônia é República da Polônia. A Polônia está localizada na Europa Central e tem aproximadamente 312 mil km² de área. A Polônia é um estado unitário dividido em 16 voivodias, ou seja, 16 subdivisões administrativas, que a gente pode fazer uma comparação com estados aqui no Brasil. Porém, diferente dos estados aqui no Brasil, em que temos um Distrito Federal, que é o governo central do Brasil, e os subgovernos, que são os estados, em que o governo central não pode criar ou extinguir subgovernos, lá na Polônia já funciona diferente. Isso pelo fato dessa questão do unitarismo, em que um governo unitário pode criar ou extinguir qualquer subgoverno. Uma breve correção é que na verdade é estado unitário e não governo unitário. Estado e governo são duas palavras diferentes. A gente pode fazer um vídeo falando especificamente sobre esses dois assuntos. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Muitos historiadores acreditam que a Polônia se estabeleceu ali em meados dos anos 966. Isso quando Mieszko I, ou também chamado de Mieczysław I, ou também primeiro duque da Polônia, que era governante de um território mais ou menos com a mesma extensão que a atual Polônia, se converteu ao catolicismo. Daí então o reino da Polônia foi fundado em 1025 e em 1569 foi firmado um contrato de associação política de longa data com o grão-mestre de ducado da Lituânia, assinando então a União de Lublin, que acabou por formar a comunidade polaco-lituana. Porém a comunidade foi gradualmente deixando de existir ao longo dos anos 1772 e 1795. Isso pelo fato de que o território polaco foi dividido entre o reino da Prússia, o Império Russo e a Áustria, em que a Polônia só foi recuperar a sua independência com a chamada Segunda República Polonesa no final da Primeira Guerra Mundial em 1918. 2 décadas depois, em setembro de 1939, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, começou a invasão na Polônia pela Alemanha nazi e a União Soviética. E durante esse período da Segunda Guerra Mundial, a Polônia sofreu bastante, foi invadida, foi destruída, se juntou então à Cortina de Ferro, até que então, em 1989, durante as revoluções que estavam acontecendo no país, o governo comunista polonês foi derrubado e a Polônia adotou uma nova constituição, que estabeleceu o país com uma democracia, chamada essa de Terceira República Polonesa. Por conta de toda essa história, a maioria dos poloneses, que possuem pelo menos 60 anos, odeiam russos e alemães. E o motivo é claro, pelas invasões, censura, tortura e tudo mais que ambos os países citados fizeram com a Polônia. Uma curiosidade falando a respeito de química é que a Polônia possui um dos elementos químicos da tabela periódica em sua homenagem, o polônio, um elemento da tabela periódica radioativo. Falando agora um pouquinho de idioma, o idioma oficial da Polônia é o polonês, sendo considerado um dos idiomas mais difíceis do mundo. O alfabeto da Polônia é o alfabeto polaco, que por incrível que pareça está baseado no alfabeto latino, porém utiliza signos diacríticos como o Kreska, que é graficamente similar ao acento agudo, e seu alfabeto possui um total de 35 letras. O polonês é uma língua eslava ocidental, falada por cerca de 60 milhões de pessoas, sendo a maioria residentes na Polônia e uma pequena parte na Lituânia com 400 mil pessoas, na Bielorrússia com 1 milhão de pessoas, e menores partes de pessoas espalhadas pela Ucrânia, Reino Unido, França, na Argentina, nos Estados Unidos, em Israel, no Canadá e até mesmo aqui no Brasil, espalhado em várias cidades dos estados do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná e até mesmo em São Paulo. E o idioma polonês também está espalhado em outros países, só que em menores quantidades do que nesses outros países citados. É lá na Polônia que está a maior estátua de Jesus Cristo. Ela é chamada de Estátua do Cristo Rei e possui 52 metros de altura. Lá na Polônia, além do seu aniversário, você pode comemorar também o dia do seu nome, que possui uma importância igual, quiçá maior do que a data do seu próprio aniversário. Seria esse um nome-versário? Nome-versário? Uma outra curiosidade é que se um feriado cair no fim de semana, as empresas são obrigadas a oferecer uma segunda-feira livre aos seus funcionários. É lá também na Polônia que estão localizados os campos de concentração Auschwitz. Sim, existem diversos campos de concentração com o nome Auschwitz
e um dos maiores se chama Auschwitz II-Birkenau. E por último, a Polônia foi um dos únicos países da Europa que não entrou em recessão com a crise do subprime em 2008. Isso sem contar que foi o país menos afetado com a chegada da pandemia e hoje em dia é considerada como um milagre econômico por ter saído de guerras, invasões, destruições de suas cidades, causada por guerras e também por ter abandonado o comunismo para adotar o capitalismo e se desenvolver tanto até chegar no que é hoje. Bom, espero que você tenha gostado dessas curiosidades sobre a Polônia. Comenta aqui embaixo se você não conhecia algumas dessas curiosidades e se você tem algumas curiosidades para acrescentar nesse vídeo. Aproveita também, já verifica sua inscrição nesse canal, deixa um like se você gostou desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Tchau!